Que o Brasil não é para amadores, todo mundo sabe, mas às vezes é preciso ser muito profissional, só que não, para fazer algumas coisas que só acontecem no nosso país. E com base nessa linha de raciocínio, hoje vocês vão conhecer as coisas mais bizarras e aleatórias que já aconteceram no Brasil e que ninguém sabe explicar o porquê. Oi pessoas, eu Zinga aqui. Antes de mais nada, mete o dedão no like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. E se não é inscrito no canal, então se inscreva para incentivar o trabalho, né? Mas, sem mais delongas, bora ao conteúdo. A gente já tá vacinado com essa história de coronavírus e eu espero que você tenha entendido o trocadilho do vacinado. Tanto a gente ouve falar nisso que nem sabe mais o que é real e o que é fake. Mas se tem uma coisa que é 100% certo que aconteceu foi que em 2020 o governo do Amazonas errou a proporção das máscaras e distribuiu aos estudantes na volta às aulas essa pochete sem zíper em forma de máscara pra galera prevenir o vírus de qualquer forma. Nem pelo olho ele entra. Esse sim protege bem, desde que você tenha alguém pra te ajudar a caminhar por aí em volta. A melhor parte ainda são os memes. E você já viu essa árvore de Natal que a prefeitura de Rio Claro, lá em São Paulo, instalou em 2019? A justificativa foi boa, de que ela teria sido construída reaproveitando materiais abandonados, mas a internet não quis nem saber. Trataram logo de fazer memes e de apelidar de barraca de acampamento e até de ó. E que tal essa mochila escolar que a prefeitura de Jequié, na Bahia, entregou em 2017? Isso que eu chamo de pensar no futuro das crianças. Já deram mochilas para quando elas tiverem 37 anos de idade. O maluco é que foram feitas 18 mil unidades delas. Felizmente a maioria foi entregue para as crianças maiores. Mas de novo, a melhor parte são os memes. E é por isso que eu digo que o brasileiro ainda vai dominar o mundo da comédia. Agora, se liga nesses mascotes. Lembra do Zé Gotinha, fenômeno nacional dos anos 90? Que pelo menos eu me lembro, porque eu vivi essa época. Então, em 2018, em Maracatu, no Mato Grosso do Sul, repaginaram a aparência dele, não sei se por falta de verba ou por uma tendência minimalista de design, e acabaram fazendo um Zé Gotinha da Ku Klux Klan. E se você achou isso bizarro, então não conheceu ainda o Senhor Testículos de Minas Gerais, o mascote de uma campanha de prevenção do câncer de próstata criado em 2012. Por certo ou por errado, todo mundo falou sobre isso na época e a campanha foi um sucesso. E que tal o Chaminha, o mascote da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, que buscava conscientizar os agentes causadores de queimaduras? A ideia foi boa, o problema agora é vencer o medo do próprio Chaminha. Mas falando em obras, em 2018, em Santarém, no Pará, a prefeitura revolucionou os problemas de uma rua da cidade, dando uma nova cara ao mato e aos buracos, só que não foi asfalto que as pessoas receberam, e sim uma bela de uma socada de terra para ficar menos pior. A obra foi tão exemplar que até publicaram nas redes sociais. Mas apesar da audácia da prefeitura em divulgar a obra, isso foi nem o pior comparado às melhores obras brasileiras já feitas no Photoshop. Na cidade de Leme, em São Paulo, em 2017, o prefeito esqueceu de visitar uma certa obra, mas isso não foi problema para os mestres das montagens digitais. Já em Mandirituba, no Paraná, em 2019, a galera se empolgou demais no Photoshop e asfaltou tudo, até a calçada. Não sei muito o que é real nessa foto, porque as habilidades de manipulação de imagem me surpreendem, então eu deixo para vocês fazerem os seus próprios julgamentos. Mas a montagem que mais me impressiona é essa de 2018 em Alvorada, no Rio Grande do Sul, que mostra o prefeito e o vice visitando virtualmente uma obra para contenção de enchentes na zona rural da cidade. Eu vou deixar no ar para vocês tentarem adivinhar quem é a única pessoa que realmente estava nessa foto. Enquanto isso, dá uma olhada nesse banheiro transparente que instalaram em 2012 lá em Ponta Grossa, de novo no Paraná, e que você vai estar na CNN e na Daily Mail. Mas se você pensa em rir disso, segura um pouco, porque Ponta Grossa estava à frente do seu próprio tempo, porque durante as Olimpíadas de Tóquio de 2020, que aconteceram em 2021, o Japão inaugurou banheiros com vidros transparentes para mostrar que a capital nipônica era limpa e cheirosa. A diferença é que em Tóquio os vidros eram inteligentes e ficavam opacos quando ocupados, já em Ponta Grossa era tudo ao vivo e em 4K para quem quisesse assistir. Agora pode rir. E falando em eventos mundiais, na Copa do Mundo do Brasil de 2014, a galera que não dominava o inglês foi pega bem desprevenida quando precisou traduzir tudo para os estrangeiros entenderem. E aí nasceram algumas pérolas como essas. Eu não sei se você domina o idioma, mas caso a resposta seja não, vale uma rápida pesquisa na internet, preferencialmente não no tradutor do Google ou qualquer outro, porque foi exatamente isso que o pessoal fez quando traduziu essas coisas ao pé da letra. Me pergunto, algum falante de inglês entendeu alguma coisa? Como brasileiro, eu entendi exatamente o que eles tentaram escrever. Mas e que tal alguns monumentos bem interessantes? Para começar, também
em Ponta Grossa, no Paraná, criaram um monumento dos Campos Gerais, que homenageava a araucária, que é uma árvore típica do sul do Brasil, só que provavelmente ninguém pensou que, quando pronta, ela pareceria um cocuzão gigante. Felizmente isso não existe mais desde 2009, depois de ter virado piada, e eu falo em piada porque os memes ainda nem existiam nessa época. E falando no Paraná, em Curitiba, até hoje existe essa tal da fonte da memória, que a população conhece como cavalo babão, porque é exatamente isso que parece que está rolando nesse monumento. Já em Cascavel, também no Paraná, existe esse dedão gigante, cheio de dedinhos desenhados, que é chamado de um por todos e todos por um, que é uma sensação na cidade. Meio que um ponto de referência para todo mundo lá. E a capital gaúcha também não fica para trás, porque em Porto Alegre, desde 2004, existe esse monumento em homenagem às cuias gaúchas, que certamente foi super bem pensado na fase do projeto, só que depois de pronto a galera entendeu como outra coisa e hoje é popularmente conhecido como Monumento às Tetas. Teve até um boneco de bebê que foi pendurado lá em 2012 para promover a campanha de amamentação. E para encerrar o nosso vídeo bizarro e aleatório, que tal falarmos de acessibilidade? Quer dizer, construir rampas é fácil, o problema é fazer elas serem úteis, não é? Em Juazeiro, em 2020, esqueceram de mover os postes na pista de caminhada e de bicicleta. Em Ouricuri, em 2021, também esqueceram de fazer uma rotatória para o cadeirante desviar do poste na subida da rampa da calçada. Em Rio Verde, Goiás, erraram um pouco na inclinação da rampa de acesso. Em Macapá, esqueceram que cego não enxerga degrau, ainda mais a essa altura. Mas o pior de tudo é essa campanha aqui, que uns dizem ser falsa, outros dizem ser verdadeira. Eu só fico pensando, alguém estava super desligado do universo quando pensou em grampear uma camisinha numa campanha de prevenção de DSTs. Bom, gente, por hoje era isso. Se gostaram do vídeo, passem ele adiante. Se não gostaram, não sei nem por que assistiram até aqui. Um beijo nas tetas de vocês com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.